Verônica Santos Albuquerque, reitora do Centro Universitário Serra dos Órgãos, para a apresentação da palestra com o tema Projeto de Parceria da Unifeso com a Defesa Civil Municipal de Teresópolis. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Agradecer o convite do Coronel Fábio, Major Adriano. Hoje estou um pouquinho nesse dublê de corpo, que é trazer essa questão da parceria da universidade, a partir de uma experiência que o Unifeso vem desenvolvendo em parceria com a Defesa Civil de Teresópolis desde 2019. E se a gente pudesse sintetizar, o Proteger Teresópolis, que assim eles chamam, esse é o original, em parceria com a Defesa Civil, a gente falaria bastante sobre a interprofissionalidade, que a gente vai falar, sobre a intersetorialidade, então como a Defesa Civil traz isso em encontro de diferentes saberes profissionais. E a gente, ao longo desse caminho, se surpreender bastante com o envolvimento das pessoas e com experiências profissionais que, a princípio, num olhar, estariam muito distantes do próprio saber da Defesa Civil, mas como eles chegam, se apropriam e trazem a sua diferença para esse contexto. E a parceria entre os setores. E, por fim, eu acho que fica um sentimento, todas as vezes que a gente discute proteger, faz análise dos dados, trabalha essas diretivas e preparando a apresentação, fazendo esse recorte, porque são muitos dados, então eu fiz uma síntese em função do tempo. Se a gente pudesse escolher uma palavra para o sentimento diante desse momento que a gente está seguindo aí para o encerramento dos projetos, esse ano a gente está fechando o relatório, é desafiador. Enquanto trabalhar em defesa civil e os projetos que envolvem defesa civil são desafiadores. Eu acho que a gente vai ter um pouco desse sentimento. Então, o projeto ele nasce em 19, a época a gente tinha o Coronel Flávio Luiz à frente da Defesa Civil, e logo na sequência o Coronel Albert assumiu e deu continuidade, junto ao Coronel Leal. E a ideia era um pouco a gente trabalhar junto à Defesa Civil e a Universidade e a Secretaria Municipal para produzir conhecimento, buscando lá no final a gente diminuir a vulnerabilidade das pessoas que hoje moram em áreas que têm risco de deslizamento, escorregamento de massa. Então, que é um problema central de Teresópolis e de outras cidades da região serrana, assim, até no convite, conversando com a Major Adriana, acho que um olhar é como esse projeto ele é reprodutível, então, assim, como é possível a gente encontrar universidades em Petrópolis, por exemplo, trazer a reprodução desse projeto que eu acho que tem uma potencialidade grande de agregar conhecimento e embasar ações de defesa civil. Então, é um projeto que tem uma coordenação dupla, não existe sem essa parceria muito intrínseca da Defesa Civil Municipal e o Unifeso, o braço da universidade, a gente trabalhou com a coordenação de extensão, que justamente é essa lógica de princípios de extensão entendida como aquele momento que a universidade vai à comunidade, produz conhecimento na comunidade e divide com ela esses saberes e a construção de ações, assim, sair um pouco do conhecimento acadêmico, se não tem aplicabilidade, ele fica dentro da sala de aula. Então, essa é a pegada da extensão, e aí a gente junta, então, a Defesa Civil com essa coordenação de extensão. Desde 19, a gente em 20, o trabalho de campo ele ficou diminuído em função da pandemia, ele retomou em 21, então foram 4 anos intensos de trabalho de campo, 19, 21, 22 e 23. A gente passaram com mais de 200 alunos dos cursos de enfermagem, medicina, psicologia, engenharia civil, arquitetura, urbanismo e direito.
E aí, como que se estruturou esse trabalho? Então, um trabalho interinstitucional, a gente entender que a gente ganha força quando as instituições se unem, e um trabalho interprofissional que trouxe essas questões muito interessantes, por exemplo, a formação do médico. Tivemos muitos estudantes de medicina, como que eles saíram desse projeto falando sobre talude, sobre tal velho, e com o olhar para a comunidade, a gente nunca mais vai fazer uma visita domiciliar como fazia antes, porque você tem uma ampliação do olhar do profissional de formação também. E isso vai também, por exemplo, os estudantes de engenharia civil que faziam, assim, ficavam muito animados junto com os técnicos de defesa civil, junto com os professores de engenharia, fazendo análise do domicílio, da questão geotécnica, mas que eram estudantes que não tinham essa experiência da entrada no domicílio. Uma parte do questionário falava sobre a condição da família. Então, tem portador de transtorno mental nessa família, tem algum idoso, tem pessoas com dificuldade de locomoção, e como o olhar do engenheiro de formação, do arquiteto, ele também se amplia nesse contexto dessa troca interprofissional. Em determinado momento, a gente teve, acho que foi na segunda fase, a entrada do direito, um número menor de estudantes, mas que vieram de uma demanda desses estudantes da fase anterior, falavam, poxa, mas a gente vai e faz o diagnóstico quando a gente olha uma área que a gente, no índice, apareceu como um risco extremo, e aí a gente vê um terreno logo acima, com um talude de 90 graus à venda. E aí a gente trouxe, então, o direito para fazer essa discussão. No centro da foto, a gente tem do lado do Coronel Alexandre, um professor nosso que é juiz federal, então, que se envolveu no projeto, foi para os mutirões, o doutor Caio Taranto, que trabalha com a questão de regulação fundiária, e isso está se desdobrando. Ele tinha uma ação aqui numa área que é uma área de risco da Fonte Santa, e isso ganhou outros desdobramentos para fora do projeto, fazendo essa discussão também que muitas vezes, eu tenho certeza que isso é compartilhado por todos que vivem no direito civil, o sentimento, às vezes, de enxugadinho, um esforço enorme que você consegue tirar a família, e aí quando a gente olha essa questão da ocupação, que é uma discussão muito ampla, eu acho que não é uma realidade municipal, mas nacional, ela permeia aí no dia a dia de quem vive a defesa civil. Então, o trabalho de campo, efetivamente, constituiu-se em visitas domiciliares, então, desde o ano de 19, com esse grupo, então, a gente estruturava sempre. O questionário tinha mais de 50 questões, uma parte voltada para essa questão da estrutura familiar, então, quem eram as pessoas que moravam nessa casa, sempre perguntas do ponto de vista, do que a gente chamou de vulnerabilidade de evacuação, então, qual é o potencial, quais são as condições que esse núcleo familiar tem de sair rápido do domicílio, caso seja necessário, qual é o caso serentório. Então, uma parte do questionário que, a princípio, na nossa concepção e na realidade institucional um pouco diferente, os estudantes da saúde fariam, era fazer esse levantamento da idade, da questão de locomoção, alguma deficiência auditiva, visual, mental, o que eu teria, ou se eu tenho um núcleo familiar que tem uma independência total, uma condição de evacuação rápida. O que aconteceu que, na verdade, os alunos se misturaram e esse grupo engenharia, digamos assim, polo engenharia, polo saúde, acabou virando uma única coisa e eles foram se apropriando dos conhecimentos do grupo. E o grupo, então, a parte do questionário, então, que falava um pouco da casa e da região, levantava dados que foram construídos com dois professores de engenharia, o Cláudio Amaral, que até é um professor que atua no DRM, e o professor Thiago Carnaval, também da área da engenharia. Então, ali se elencavam várias questões, desde se havia talude, qual era a inclinação, se havia termo no terreno, se havia mina no barranco, como que era a caixa d'água, se estava fazendo água, se não estava,
se tinha alguma árvore torta, se tinha trinca diagonal, enfim, uma série de indicadores ali que depois, né, eles eram calculados e se estimava ali um risco geoestrutural. Então, era um questionário grande, uma pessoa da família respondia e dizia-se, a partir das famílias dizia, tem mais tantas pessoas dessa cidade, como ou não necessidade de locomoção. E aí, com isso, né, o projeto visitou 4.222 domicílios, né, desses bairros, que são bairros que têm CRM, que são considerados áreas de risco, com 11.606 moradores cadastrados. Então, a gente tem uma infinidade de dados, né? Esses dados eles são compartilhados com a Defesa Civil, óbvio que eu não trazer todos, mas eu fiz alguns recortes que eu acho que é o que consolida e chama mais atenção, né? Então, eu acho que o projeto ele traz como resultado interdição e produto. Primeiro, essa base de dados compartilhada, que eu acho que traz essa potencialidade de atualização e ampliação desses dados. Né? A criação de índices foi algo que surgiu, né, na virada do primeiro para o segundo ano, que era estimar, porque ao entrar na comunidade é perceptível, né, conforme você vai passando pelas casas, que dentro da comunidade os riscos não são iguais. Né? E a gente sabe que a orientação de uma política pública, por exemplo, de habitação, não adianta eu pensar que eu vou pegar todos os moradores dessas áreas todas e eu vou ter condição, né, de pensar uma política de habitação para todos eles. Então, dentro dessa área de risco, como a gente podia trazer, né, essa estratificação de risco, né, vamos colocar assim. E aí eles construíram um índice, né, a partir de artigos, fazendo leitura em cima do questionário, então isso foi uma criação dos estudantes com os professores da área, dois grupos, na verdade, que a gente chamou de índice de vulnerabilidade de evacuação de emergência. Então era justamente isso, que computava ali com alguns pesos, então a gente tem um material que vai deixar disponível para criança, super público, que a gente mais quer que as pessoas tenham acesso a esse dado, pensem em cima, aperfeiçoem, apliquem, né? Mas era isso, assim, se tem dificuldade de locomoção, qual era o grau, né, todos esses tudo que poderia impedir a saída rápida da família entrava ali como um critério e aí se classificava, né, as famílias. E aí a gente vê, né, que no total isso é diferente de comunidade para comunidade, né, no projeto a gente tem esses números separados, mas pegando no total lá, as 4.222 residências, a gente vê que 84% eram famílias que tinham condição de sair bem rapidamente, 13,3% tinham alguma dificuldade e 2,5%, 0,2%, uma dificuldade alta extrema. A gente teve casos que tinham crianças com paralisia cerebral. Né? Então, qual que é a lógica? A lógica é que a identificação, né, desses domicílios, eles eram já referenciados, então o aluno vai com o GPS, né, ele olha o instrumento, marcava o ponto e a gente trazia isso para o mapa, se conseguir trabalhar algo mais personalizado de a própria proteção comunitária, né? Quem está na casa do lar saber que no momento de emergência ele não só precisa sair, como também, né, quem são as pessoas que vão ajudar aquela família específica a sair. E com isso a gente ficou com o mapeamento desses dados. E o índice de vulnerabilidade geoestrutural, então, que levava em consideração, né, então, nesse índice, o que pesava muito, né, se já teve escorregamento, algum tipo de escorregamento anterior na área, né, se existia trincas diagonais, enfim, uma série de indicadores lá que, bom, eu como enfermeira, mas o grupo da engenharia entendia a questão do talude, 90 graus, tinha uma série de índices que pontuavam com mais peso, outros com menos, e a partir daí a gente analisava, então, e observava que dentro das casas visitadas, né, 49% tinham risco baixo, um índice de vulnerabilidade baixo,
40 médio, 9,7 alto e 0,6 distante. Né? A ideia é que se consiga pensar um trabalho mais direcionado, né? Que essa análise de dados possa trazer um direcionamento dentro de um universo muito grande, como é o de Teresópolis, né? De muitas pessoas habitando áreas de risco. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo do mapa, eu acho que está pequenininho, mas a gente tem aqui, por exemplo, né, os pontinhos vermelhos, a gente vê que são... Aqui, né, os pontinhos vermelhos são os domicílios considerados de alto risco, né, os verdes de baixo. Então, quando a gente olha, aqui é o mapa do perpétuo. Né? Aqui é o índice de vulnerabilidade geoestrutural. É bem claro, né, a gente olhar que tem uma região que concentrou ali o maior risco. Né? E quando a gente olha o índice de vulnerabilidade de evacuação, como esperado, ele é disperso. Só que quando a gente olha, por exemplo, a gente tem pessoas, né, com muita dificuldade de evacuação em áreas que, a princípio, apresentam um risco maior. Então, eu acho que é uma possibilidade de um direcionamento a partir de uma realidade que é a nossa, que os recursos não são infinitos. Né? E a gente conseguir também... e a gente falava um pouco isso, né? Se Teresópolis constrói uma política de habitação, quem é que... Assim, sempre você vai ter mais demanda do que oferta. Mas a gente vai basear o quê? Quem o vereador indicou ou a gente vai ter posse de dados que possam nos ajudar a tecnicamente dizer? Não, todos precisam, mas a gente entende que o risco maior acontece nesse espaço. Esse é um dado que, quando eu falo desafiador, né, é porque a gente vê na apresentação do Coronel Fábio, assim, é um esforço muito grande, né, de manutenção das sirenes operantes, de contratação, de manutenção, de se monitorar a questão meteorológica. E aí a gente colocou uma questão no formulário, que era o que a pessoa fazia quando a sirene tocava, qual era o comportamento da família. Então, esse é o resultado da fase 1. Fase 1, leia-se 2019, né? Foi o primeiro grupo que foi a campo, aqui era os bairros da Coreia, Fonte Santa, Vale da Revolta e Quinta Lebrão, né? Que participaram da primeira fase. E foi muito surpreendente sentar os estudantes, né? Quando a gente viu que 94,9% das pessoas diziam: a gente não sai. Né? 3,4% saiu imediatamente. Na verdade, esse 3,4% se divide. A gente perguntava se saiu propondo de apoio para outro lugar, mas eu juntei aqui para não ficar pegadinho o dado, mas isso está tudo mais detalhado. Né? 1,3% diziam que saiu não imediatamente, ele ouviu a sirene, esperava um pouco, né? E via se ou não, e 0,4% não sabia informar. Exato. E aí isso foi uma coisa que mobilizou muito, né? Os técnicos de defesa civil que estavam na época, os estudantes. E a defesa civil fez um trabalho, e os estudantes, ao entrevistar, né, era um questionário fechado, mas é óbvio que eles começaram a desdobrar, né? Mas por quê? E aí eles iam ouvindo as pessoas falando: às vezes chove pouco e a sirene toca, chove muito e a sirene não toca. Então, assim, não tinham a noção do que era o acumulado e essas impressões sempre toca, mas nunca desliza. Então, né, a gente foi tentando captar, porque a comunicação é algo desafiador, assim, acho que em todos os aspectos, né? E assim, como que a gente pode
do que a gente está fazendo essa escuta ativa, né, transformar em algo que as pessoas de fato acreditam que há risco. Né? Porque risco e percepção de risco são coisas assim, o risco está lá, mas assim, se você não percebe, ele se expõe. E aí foi construído, né, um trabalho específico, a Defesa Civil foi nessas comunidades, fez essa atividade específica, que a gente pensou em construir um vídeo, né, do WhatsApp. Então a gente tinha estudante, o primeiro grupo, o Bira, né, que é um agente da Defesa Civil, que trabalha nessa parte toda meteorológica, assim, maravilhoso, ele tem essa coisa da comunicação mesmo, e como a gente fazia? Ela fazia pergunta exatamente como os estudantes foram captando, e ele respondia, e a gente tem feito uma animação para explicar o que era o acumulado, o que era. E aí, esse vídeo, então, acabou que ele foi passado antes do verão, não só para essas comunidades, como para as outras que viriam depois, né, que a gente iria nos anos seguintes. E aí, quando a gente olha o dado das comunidades que vieram na fase 2 e 3, o que a gente vê? Tem uma diferença, é óbvio que mudou alguma coisa, né? Porque a ideia era você esperar o mesmo resultado, mas muda muito pouco, né? Então, a gente acaba que, de fato, a gente teve um aumento aqui das pessoas que passam a sair, né? Mas o número que permanece no domicílio é muito alto e muito engraçado, aumentou os que não sabem o que é. Então, assim, isso confundiu, né? Então, assim, são perguntas que elas, né, seguem, assim, qual é a estratégia de comunicação, como a gente trabalha essa sensibilização de risco, né, que eu tenho muita curiosidade, se a gente reproduz isso em Petrópolis, será que a gente encontra o mesmo resultado? Então, a gente procurar entender, porque, de fato, né, todo o esforço de se manter a incidência será aqui. É um esforço que sempre não saiu, não chegou ao seu fim. E por isso que eu digo que é desafiador. A gente vai fazendo pergunta em cima de pergunta, né, e eu acho que a gente precisa trabalhar essa questão de, mesmo de estar, acho que a universidade ajuda muito, porque isso o Fábio falou, né, quando eu falo, tem muito estudante, então a gente consegue ganhar um fôlego de estar ali, de fazer escuta, de voltar, e esse trabalho de formiguinha mesmo. Por fim, eu acho que o projeto trouxe muitos frutos, né, e potenciais, que eu acho que esses dados, né, que eles possam se desdobrar, eu acho que tem muita coisa para a gente trabalhar nessa base de dados, seja em projetos de mestrado, doutorado, em pesquisas mesmo, a gente se debruçar, enfim, o que for necessário. Mas a gente teve, por exemplo, esses são estudantes, né, da engenharia, que se depararam, numa das casas que elas foram visitar, a família toda era surda. E aí eles falaram assim, não houve esse evento, uma coisa assim, a gente não esperava, e elas voltaram muito sensibilizadas, né? E aí foram conversar, e aí encontraram um apoio do curso de ciência da computação, que nem faz parte do projeto, para desenvolver um equipamento que transformasse o sinal sonoro em luminoso. A princípio, assim, acho que é algo simples do ponto que elas executavam muito rápido. A gente fez a compra do que elas precisavam, né? Elas foram para a Defesa Civil, entenderam lá qual era a sequência, alguma coisa assim, mas traduzindo um pouco. E elas construíram, então, esses dispositivos que ali instalaram na casa das pessoas, e eles conseguiam, então, ter a noção, né, da sirene tocando. A gente premiou elas, né, um prêmio de inovação da instituição, acho que conhecendo. Não é um projeto de inovação que é patenteável para vender, né? Que até é um pouco a lógica desse prêmio de inovação, é um dos requisitos de se discutir a reprodução, e nesse dia eu fui até assistir e fiz a defesa, assim, que a gente precisa também pensar em inovação social. Inovação não é só
você criar novas coisas, né? E como que elas nos ensinaram nesse processo. Então, acho que a maravilha da CAES é isso, a gente fica inquieto o tempo todo, né? Traz essa. Você olha e dá, fala, meu Deus, eu fiz isso tudo e as pessoas continuam ficando em casa. Né? Então, é inquietante, mas também é muito bom ter o aluno, porque ele pensa, né? E você amplia a diversidade e você encontra soluções. Então, para finalizar, eu acho que o que a gente pensa, né? A gente está discutindo agora o relatório final, né? São dados que servem de base, eu acho que os planos de contingência é uma coisa para a gente analisar, né? Que podem ser atualizados, personalizados, você já tem episódio que eu acho que usado bastante, né? Nos simulados, nas operações de verão, para a gente entender aonde está o maior risco, onde estão as pessoas com maior vulnerabilidade. Acho que a gente tem um desafio que é do nosso país de política de habitação, então, que é a solução definitiva. Né? Então, é uma discussão de regularização diária, que são dados que trazem isso, mas a gente tem a clareza que algo que a gente tem que trazer para a pauta, que infelizmente a gente vê que é uma realidade. Eu acho que a grande maioria, né, dos municípios, que não é algo que a gente pensa depois que alagou, que inundou, né, mas aí a gente vive assim, aluguel social, mas a gente pensar, né, aí coisa de curto prazo. A questão das instituições de ensino superior como parceiras, então, um pouco, eu acho que, espero que tenha falado para você, que é um impacto, acho que muito bacana para seja defesa civil, segmento social, mas também tem um ganho imensurável para a formação humana, porque é um pouco isso, assim, você vê, eu ficava muito cansado de encontros, de ver os estudantes de medicina, né, se apropriando das questões de defesa civil, então deve ser um profissional que ele vai ser diferenciado, e os grupos da arquitetura também ganhando essa experiência de visita domiciliar, que é uma coisa muito própria da área da saúde coletiva, né, mas com muito encontro mesmo. Não é que um vai invadir o outro, o médico não vai invadir ele não vai ir ao médico. Isso fluía muito bem, de entender a profissionalidade sem ameaças, mas como somatório. Esse caráter extensionista da habilidade do trabalho de campo, que eu acho que é isso, o volume de estudantes eles eram um pouco bolsistas, a gente fez uma bolsa, que era um valor simbólico, acho que legal para a alimentação, de deslocamento, no envolvimento dos professores, e essa sensação que eu tenho, por exemplo, a FASO lá em Petrópolis, uma concorrente melhor, que são parceiros, a gente tem uma super ótima relação, acho que se tivesse interesse de ser uma parceira lá da Defesa Civil de Petrópolis, que eu acho que vive as mesmas características que a gente, segundo já não talvez estágio. Então, acho que é bem possível a gente pensar no aperfeiçoamento, na reprodução dessas experiências que a gente vê, e, por fim, só encerrar sendo mostrando que o proteger nasceu para poder defesa civil 19, e ele já teve 3 filhotinhos, que é o proteger rural, que hoje tem já está no seu 3º ano de campo, ele tem mapeado as comunidades rurais, as agrotóxicas, as comunidades que têm, as propriedades rurais que têm fonte, que tem manancial, a questão da produção, da saúde do trabalho rural, que são pessoas que têm uma nutrição, que estão trabalhando, uma realidade que é que a gente colocar isso. O proteger mortes, que a gente começou agora esse ano, e aí vai tratar com a parceria do 16, que é um projeto que a gente está levando bastante energia nele, que é para a gente trabalhar a redução dos acidentes de moto, também é um programa em Teresópolis e acho que tem
nacional também. É muito engraçado, a gente tem um grupo específico desse projeto, que é da psicologia, que está trabalhando justamente essa lógica da percepção de risco, por que ele corre, por que ele pina a moto, e isso se aproxima com essa questão da sirene, então as pessoas acreditam que não vai acontecer com ela, né? E esse aqui é um embriãozinho, a gente está com 10 estudantes só, mas foi falado até aqui, que é a questão do neurodiversidade, que é um trabalho específico os autistas, os portadores de TDAH. A gente está começando o curso de terapia ocupacional, estamos querendo construir lá na clínica um trabalho de uma assistência maior aí do SUS, porque a gente sabe que tem total diferença se essa criança tem plano tem sido difícil, né? A gente está vendo uma dificuldade dos planos, mas se tem uma saúde suplementar ou no SUS, como que está embriãozinho, mas a ideia é que a estratégia motos cresça esse ano e a universidade no próximo. Então, acho que era isso. Espero ter atendido a demanda de conversar de maneira brilhante e fico à disposição para passar os dados, para o que for necessário. Agradecemos pela belíssima apresentação e convidamos o senhor Coronel Welch para entregar uma singela lembrança para materializar o ato colaborativo de treinamento contínuo da GEDET. Bom dia. Uma grande apresentação, de conhecimento muito rico e valoroso para nós, para toda a sociedade, para a estrutura de defesa civil. Eu saio impactado já com várias ideias para a gente já começar a conhecer esse projeto, né? Absorver esse conhecimento e já trabalhar com esse conhecimento também para encontrar a solução. Por que essas pessoas, né, por que essa comunidade ela se aceita a vulnerabilidade, né, de se colocar ali, né, o valor da sua vida. Então, a gente é uma pergunta que fica, que a gente tem que buscar uma resposta. E através da educação, desenvolver ações de educação em qualquer campo, para que a gente modifique esses números. É um desafio. Então, esse é um ensaio muito enriquecido com a sua apresentação. Muito obrigado. Parabéns.